Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre o Lula que está comprando briga com o Trump por causa da Venezuela. Olha que coisa, que diz o Matheus Leitão aqui, ó, novo problema que pode azedar a química entre Lula e Trump, e é o problema da Venezuela. E o Lula não perdeu tempo, meu amigo. O Lula já falou aqui, ó, não, porque o presidente de fora não deve dar palpite na Venezuela, que não sei o que é lá e coisa e tal. Ou seja, o Lula já está comprando briga com o Trump. E aí que eu digo para vocês o ponto nessa história, né? Ontem teve a reunião do Rubio com o Mauro Vieira e não teve nada. Como eu falei para vocês, não teve nada, mas jogaram para a imprensa, não, porque está indo muito bem, que estamos caminhando e coisa e tal. E aí o fio de esperança que a esquerda está se agarrando, que a imprensa está se agarrando, é que não, mas vai ter a reunião entre o Lula e o Trump, porque o Marco Rubio é muito durão, mas quando for o Trump gostou do Lula, o Trump teve química com o Lula, o Trump vai querer resolver isso, a reunião com o Trump vai desencadear as coisas vão começar a andar, né? Vai acabar com as tarifas e coisa e tal. E não vai, meu amigo, olha só, o Lula já está querendo dinamitar a relação dele com o Trump. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Fumei o Jornal e Trago Boas Notícias, Adoro Pagar uma DARF Gostosa, Mu e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Matheus Leitão já alertou isso daqui. Esse aqui foi antes do Lula falar isso daqui, tá? Essa coluna do Matheus Leitão saiu antes da fala do Lula. Novo problema que pode azedar a química entre Lula e Trump, né? Então ele falou aqui, ó, não é o maior, já que o posto é ocupado pela China, nem o segundo, que é a União Europeia, mas os Estados Unidos compram 12% das exportações brasileiras. Está falando que é importante, né, as coisas, né? A ameaça de Trump, presidente dos Estados Unidos, de fazer ações militares no território venezuelano é um assinte, né? Lógico que o cara é esquerdista, ele acha isso, né? Não é segredo para ninguém que a política externa brasileira tem a tradição de repudiar qualquer intervenção armada na América do Sul, né? E pois é, né? Mas neste momento delicado das relações diplomáticas por conta do tarifaço, qualquer declaração do Brasil nesse sentido será entendida como apoio a Nicolás Maduro e terá o enorme potencial de jogar por terra os esforços de Lula com o governo Trump e o líder da extrema-direita americana, né? Ou seja, ele estava alertando isso antes. Ele escreveu essa coluna aqui no dia 16 de outubro, às 10 da manhã, né? Quando foi no dia 17 de outubro aqui, Lula defende a Venezuela, diz que o presidente de fora não deve dar palpite e brigou com Trump, não sei o que lá. Ou seja, o Matheus Leitão estava explicando para o pessoal que era importante o governo Lula não brigar, não tentar defender a Venezuela nesse momento, porque iria atrapalhar as negociações, né? E o Lula vai lá e faz exatamente isso, fala da Venezuela. E é lógico que vai falar, porque o Lula ama o Maduro, né? O Lula sabe que a única alternativa que restou para ele aqui no Brasil é a saída da Venezuela, né? E aqui, ó, sem citar Trump, Lula defende a Venezuela, diz que o presidente de fora não deve dar palpite. Inaceitável e deplorável, diz o PT, sobre a operação dos Estados Unidos na Venezuela, porque não pode, é isso aí, vamos brigar com o Trump. Repara aquilo que eu falo para vocês. O Lula nunca quis negociar com o Trump. Ele está sendo pressionado pelo Alexandre de Moraes, pelo pessoal da STF, está sendo pressionado pelos empresários brasileiros, mas ele próprio, ele não quer conversar com o Trump. Ele se sente muito mais confortável brigando com o Trump. Por quê? Primeiro, porque atende a base dele da esquerda, que não gosta, é todo mundo anti-americano, né? E segundo, porque ele não tem o risco de perder. Ele sabe que negociar com o Trump ele vai ter que ceder. Qualquer coisa que ele ceder vai ser visto como uma derrota. Então, não tem jeito, ele sabe que não tem alternativa nessa história, né? Só que para o Alexandre de Moraes, para o STF, para os empresários brasileiros, é importante esse acordo, é importante negociar e coisa e tal, só que o Lula não quer. No primeiro ponto, o Lula faz força para tropeçar. O Lula viu uma casca de banana lá do outro lado da rua, atravessou a rua para ir lá na outra calçada para pisar na casca de banana e escorregar, né? Porque, na verdade, ele quer brigar com o Trump, ele não quer negociar coisa nenhuma. O Lula só está preocupado com as eleições em 2026. Ele não tem mais nenhuma outra preocupação na vida dele. O Brasil que se foda, a economia que vá para o espaço, o Alexandre de Moraes que fique lá com a Magnitsky dele, os empresários brasileiros que arrumam outra coisa para fazer da vida se não puder exportar para os Estados Unidos. O Lula está nesse jeito. O Lula quer brigar com o Trump. Bastou isso daqui, ele já entrou nessa de que não, porque não podemos, ou seja, fez de propósito para brigar com o Trump, para melar essa coisa toda, né?
Porque estava muito engraçado ontem, né? Ontem teve a reunião do Rubio com o Mauro Vieira, a gente falou sobre isso no vídeo de ontem, e resultou naquilo que eu avisei para vocês que iria resultar. Bolota, nada, não conseguiram acordo nenhum, não chegaram a lugar algum, né? Não teve nem... Não, porque eu concordo com vocês que não haveria, de qualquer forma, um resultado final da coisa. Assim, uma proposta final, uma coisa dizendo não, que já baixamos as tarifas, isso não ia acontecer de jeito nenhum. Mas poderiam haver aberturas, né? Dizer que não, que estamos negociando tal coisa, que foi oferecido esse tipo de coisa. O resultado final não teve nada, não falaram absolutamente nada. Aí todo mundo sabe, né? A imprensa esquerdista sabe também, a imprensa tradicional socialista brasileira também sabe disso. Deu merda, né? O Rubio não vai sair nada por ali, né? Só que eles ainda estão na expectativa de que, não, o Rubio não tem química com o Rubio é de oposição, o Rubio a gente não gosta, mas o Trump manda no Rubio. Então o Lula vai lá, vai conversar com o Trump, vai mandar o Trump mandar no Rubio para baixar as tarifas e coisa e tal. Quando conversar com o Trump vai ser tudo normal e coisa e tal. Então se agarraram a isso aqui, ó. Rubio classificou a reunião com o Brasil como muito positiva. É lógico que sempre vão falar de forma positiva, né? Vamos falar positivo, não tem dúvida nenhuma, né? E diz que encontro entre Lula e Trump deve ocorrer em breve. Ou seja, o pessoal está se agarrando, diz, não, porque agora o Lula vai falar com o Trump e vai rolar aquela química, aquela petroquímica, né? Telúrio, urânio e cobre, né? E vai rolar química e vai funcionar o negócio todo. Vão resolver o problema do Alexandre de Moraes, vão resolver o problema do STF, vão resolver o problema dos empresários, né? Pronto, tudo resolvido o problema. Só que não vai, né? E o Lula está ativamente sabotando isso. O Lula já está criticando o Trump aqui de novo, sem necessidade. Nesse momento que o Brasil está passando por esse aperto, que o Alexandre de Moraes está com as contas dele toda problemática, o site dele mal consegue ficar no pé, aí cai, volta e meia cai com o DDoS aqui no Brasil, que tá todos os ministros do STF com medo de caírem na Magnitsky também, sem passaporte, sem poder ir na Disney. Nesse momento, o que o Lula quer fazer? Quer ajudar a Venezuela, quer ajudar a Venezuela, que ele sabe que tem um governo ilegítimo, ele sabe que a eleição lá foi fraudada, né? Ele próprio não reconheceu a eleição do Maduro, e no entanto ele quer ajudar a Venezuela, porque ele sempre quis isso. O Lula quer esse tipo de coisa, né? Lula e Trump devem se encontrar em breve, disse o Mauro Vieira. Eu não descarto isso, acho que vão se encontrar sim, mas não acho que vai mudar nada no final das contas não, tá? Vai ficar a mesma situação. O Trump foi muito claro, o Marco Rubio está seguindo as ordens do Trump, é isso daí mesmo, não tem o que fazer, né? Enquanto não resolver o problema da perseguição judicial no Brasil, não vai ter nada, não vai ter negociação nenhuma. E aí o Lula já começou agora a dinamitar a negociação com o Trump mesmo. Não porque eu vou defender a Venezuela e não sei o que lá, não sei o que lá. Olha, na boa, para mim não muda nada, porque eu já sabia que não ia sair nada nessa negociação de qualquer forma, né? Eu já falei para vocês, a minha expectativa apenas é que o Congresso se mova para aprovar a anistia e que os outros membros do STF, o Alexandre de Moraes não vai deixar, o Lula não vai deixar de brigar com o Trump, o Lula vai dobrar a aposta sempre, o Alexandre de Moraes vai dobrar a aposta sempre. A nossa esperança é o Congresso aprovar a anistia e o STF, os outros membros do STF aprovarem a anistia, deixarem a anistia passar. Essa é a única saída que a gente tem. Outras saídas acho muito pouco provável, né? Então é isso daí. Para mim não fez diferença nenhuma, não havia a mesma expectativa que o Lula chegasse a lugar nenhum. Mas para o Alexandre de Moraes, para o Gilmar Mendes, para o Barroso, para o resto da galera que estava torcendo, lembra que tinha um negócio, o pessoal falando, não, porque o Lula vai conversar com o Trump, vai resolver todos os problemas, vai acabar, vai negociar, vai explicar que não está tudo certo, que não sei o que, que Eduardo Bolsonaro falou mentira e não sei o que lá. O Trump sabe de tudo que está acontecendo, meu amigo. O Trump passou por isso lá nos Estados Unidos também. Enfim, o pessoal que está todo esperançoso de resolver esses problemas, meu amigo, pode tirar o cavalinho da chuva. O Lula vai brigar com o Trump mais ainda. Se bobear, vai dar um jeito de nem fazer encontro, e se fizer encontro não vai sair nada nessa história, porque o Lula está mais preocupado com a eleição dele do que com qualquer outra coisa. O Brasil que se foda, os empresários que se fodam, o Alexandre de Moraes que se foda, o STF que se foda. O Lula não está nem aí para isso, né? Então essa é a história. Mas o Maduro ele quer. O Maduro ele quer ajudar. E vai ser divertido também, porque muito em breve vai resolver. Aliás, eu tenho que fazer um vídeo sobre Venezuela hoje, porque tem alguns papos aí muito avançados sobre como é que está a situação lá na Venezuela.
já teve gente do governo Maduro entregando o Maduro pro Trump, né? Querendo entregar o Maduro pro Trump, querendo combinar um golpezinho lá para tirar o Maduro. Só que eles querem ainda tirar o Maduro, mas ficar o governo da Venezuela, continuar o governo, botar outra pessoa como presidente, né? Mas continuar o governo do jeito que está. O Trump não quer isso. O Trump quer mudança total. Nova eleição, assumindo o González Urrutia, tem que ser isso daí, né? Enfim, tá ficando quente a coisa na Venezuela. O Lula tá jogando fora o futuro do Brasil para apoiar o Maduro. Vai se ferrar. E nem vai conseguir se reeleger. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.